Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, amém? E hoje eu queria bater um papo com os irmãos, um papinho, vamos dizer assim. Gostaria de começar esse papo entrando no livro de Salmos, capítulo 98, e ler esse Salmo 98, amém? Olha só, vamos prestar atenção nessas palavras. Esse é um salmo profético, é um salmo 100% profético. E é um salmo que ele tem para trazer no nosso coração a esperança. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, cantai com a harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A palavra equidade é uma coisa perfeita, correta, na sua medida justa. Amados, como eu disse, esse é um salmo profético. Esse salmo, ele fala que nós temos que cantar um novo cântico ao Senhor. O que é esse novo cântico? É o mudar de vida. Sabe quando você vive uma vida pacata, em que todos os dias você levanta, faz as mesmas coisas e vai o dia inteiro, termina aquele dia, você vai dormir e depois de um tempo você está cansado de todo dia viver essa rotina? E nessa história, tem as pessoas que gozam da vida, tem as pessoas que sofrem demais. Às vezes tem pessoas que quando a vida traz uma novidade é uma desgraça. Eu estava vendo um vídeo agora muito triste de alguns garotinhos brincando no meio da rua numa cidade brasileira, meninos na faixa de 10 a 12 anos mais ou menos, e eles estavam brincando no meio da rua. E ali passam dois motoqueiros, na moto, dois motoqueiros rodam, rodeio, eram 6, 5 crianças, rodeio, aí dá uma olhadinha, depois passa de novo, e no passar de novo pega um daqueles garotos que estava parado no meio-fio olhando a brincadeira. Meu coração partiu, porque eu fiquei pensando, gente, ali começou uma grande desgraça, se é na vida daquele menino que na vida dos pais dele. Porque tá tendo essas notícias aí no Brasil que estão raptando crianças, pegando os órgãos dessas crianças, passando para frente, matando mesmo essas crianças. E tá uma coisa terrível, tá terrível. Quando eu vejo coisa de criança, confesso que eu tenho muito medo e temor, porque eu tenho 2 filhos, Então, assim, é muita tristeza. E ali você fica imaginando a mãe, o pai daquele garoto, a família em peso, quando eles sabem, fulano foi levado, 2 motoqueiros pegaram ele, Talvez ali nos primeiros 5 minutos ainda tem aquela coisa, aquela esperança, vamos achar. Mas, sinceramente, amados, essas quadrilhas são muito bem organizadas e, com certeza, ali eles já levam a criança para o matador, infelizmente, falando de modo bem direto. Inclusive, eu peço a você que está aqui me ouvindo, para você não deixar seus filhos brincarem na rua. Eu moro num lugar tão tranquilo, não tem ninguém, é um lugar que não passa ninguém diverso, diferente, é muito tranquilo. Minha querida, meu querido, o velho morreu de prudente, A prudência, ela é um grande conselho do Senhor, a vigilância. Não deixe seus filhos brincarem na rua. Por mais que eles sejam grandinhos, tenham um certo juízo e esperteza, maldito o homem que confia no homem. É sempre uma criança.
ele tem sempre menos força física do que esses que estão pegando. E se acontece, minha querida, normalmente as pessoas falam, acontece com todo mundo. Eu não acredito que pode acontecer comigo, mas creia, você também está dentro de um mundo que jaz no maligno. E a maldade está por todos os cantos, por todos os lados. Amém? Então, tome cuidado, feche o seu portão à chave. Se você mora numa casa que o seu portão é de grade, feche a chave, não deixe seus filhos brincar de fora no quintal, porque infelizmente eles vão estar sempre à mostra. E esses homens maus, eles estão rodeando as ruas, eles veem as crianças, eles estudam o comportamento dessas famílias, a hora que eles saem, a hora que eles entram em casa, como que a criança fica, se na escola a mãe deixa ele entrar assim de qualquer jeito, ou se ela espera que ele entre, e por aí vai. Eu aqui onde eu moro, é uma cidade pequena, e nunca teve quase que nem assalto aqui onde eu moro, a gente ouve, é raro ouvir um assalto ou outro. A maioria das casas tem sistema de segurança e tal. Mas eu digo para vocês que quando eu deixo meus filhos na escola, quando eu levo eles para os lugares, eu não deixo eles ali sozinhos, dando bobeira. Sabe? Eu vejo eles entrarem onde eles têm que entrar. E quando eu vou buscar, eu chego antes. E eu continuo na oração diante do Senhor, pedindo a Deus que guarde meus filhos. Porque, meus amados, nós estamos em um mundo que não tem mais jeito. Eu estava almoçando antes de ontem aqui na minha casa, liguei a televisão, tem um programa que se chama Fórum. Ele passa antes do jornal do meio-dia. E aí eles julgam causas, né? É um programa é um negócio de juiz, né? Advogado, como é que fala? Esqueci o nome do negócio. É um negócio de julgamento mesmo, né? E a pessoa vai ali e ela fala, olha, eu quero isso, senhor juiz, eu quero entrar contra essa pessoa. E a pessoa vai e defende essa história aí. E eu vi 2 minutos, ou nem isso. Eu entendi que eles estavam julgando a causa de uma moça que queria abortar a criança. E ali tinha os prós e os contras. E aí aparece uma moça, né, no meio da plateia, né, dando a opinião dela. E ela falando, quando eu era mais jovem, eu tive um problema e acabou que eu fiquei grávida e não era o momento, eu era solteira e eu decidi interromper a gravidez e assim eu fiz e tal. E eu, mudei de canal, porque eu vi que ela estava apoiando o aborto. Para você que não tem ideia do que é um aborto, independente do tamanho do feto, se ele é muito pequenininho, se ainda é pelo que eu conheço a história, né? Se ele ainda é de dias, é bem pequenininho mesmo, um remédio, o espelho do corpo da mulher, é onde elas tomam algum remédio e ele sai, né, em dias. Mas um feto já de 2, 3 meses, minhas amadas, ele tem cérebro, ele já tem o corpinho dele praticamente feito. E para tirar uma criancinha dessa da barriga, não é que a mulher toma um remédio e o corpo tira a criança assim. Eles vão com uma espécie de uma ventosa e esse aparelho, ele corta a criança em pedacinhos. E ele vai tirando os pedacinhos da criança. Tem esse método. Tem também, parece que é um método que chupa a criança para fora. Mas parece que métodos também que matam a criança dentro do ventre e depois a mulher ganha a criança morta. Imagina, o lugar que o ser humano mais pensa que está seguro é onde ele está correndo perigo. Imagina o desespero desse ser vivente numa barriga. Está ali comendo, quentinho, sendo gerado, de repente vem uma pinça e começa a cortar essa criança. Vocês acham que eles não sentem dor? Eles já estão com o sistema nervoso deles provavelmente já pronto, ou em fase de conclusão, mas eles sentem, né? Criança, quando a mulher está grávida, eles falam. Influencia o ambiente, né? Se a mulher ouve determinado tipo de música, tudo que ela come, as emoções, transmite tudo para o feto. Então a gente está vendo, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo num mundo como no tempo de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Então o Senhor lhe dá esse conselho: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas.
É quando você que está levando uma vida rotineira e sem esperança. Às vezes você que está aí me ouvindo, você está em depressão, sabe? Você já perdeu a fé, você perdeu. Tem gente que vive só porque não tem como, tem medo de morrer, não tem coragem de se matar. Esses são os pré-suicidas mesmo. São essas pessoas que não morrem porque não tem coragem de se matar. Então elas vão empurrando com a barriga um dia após o outro. E aí se enfiam nas drogas, se enfiam nos remédios, se enfiam nos calmantes e nas loucuras da vida. Quantas vezes tem pessoas que se colocam em situações extremamente perigosas e elas falam, se eu morrer é um favor que eu tô tendo. Mal sabem elas que se essas pessoas, na condição na qual elas se encontram, morrerem, elas vão abrir os olhos no inferno. E não tem via de meio não, é isso mesmo e basta. Então, meus amados, o Senhor lhe fala aqui nesse salmo, cantai ao Senhor um cântico novo. É quando você finalmente muda de vida. A vida, minha irmã, a vida, meu irmão, não é fácil para ninguém. Raramente eu escuto alguma pessoa, algum irmão em Cristo falando, minha vida tá uma beleza. Eu não tenho problema, eu não tenho aborrecimento, tá tudo bom, meus filhos tão grandes, minha família toda tá salva. Eu pergunto para você, não precisa falar de mim, você mesmo. Quantas famílias ou pessoas você conhece que estão 100% bem? Que estão sempre felizes porque elas são realmente felizes. A vida está perfeita, não tem problema. Dá para contar no dedo? Eu, sinceramente, nem no dedo eu posso contar, porque tem sempre alguém reclamando alguma coisa. Mas aí o que acontece? Quando nós temos o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que se manifesta nas nossas vidas, e aí nós temos um encontro com Ele, e lavamos toda a roupa suja com o Senhor, despojamos o velho homem, nós passamos então a cantar um cântico novo, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Está dizendo que Ele te pegou, que Ele te alcançou, que Ele te chamou, que Ele te escolheu. E quando Deus toca, quando Deus pega alguém de verdade, você alcança a vitória. Então você me diz, Ana, minha vida está uma coisa horrorosa, eu tenho problemas, tristeza, você não tem ideia, Ana. Você fala assim porque você não sabe o que eu estou passando. Mas eu vou te dizer uma coisa, se o braço do Senhor tocou você, te pegou, te alcançou, você já alcançou a vitória. Porque sabe, você tem para Ele... Você tem para com Ele, né, uma esperança, porque Ele deixou uma promessa para os seus santos, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração daqueles que o amam, aquilo que Deus tem preparado para eles. Olha, Deus ele está preparando algo para nós que a gente não tem noção. Então, você tenha certeza que você já alcançou a vitória. E olha só, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Quem é a justiça de Deus? Pensa comigo. Quem é a justiça que se manifestou diante os olhos de todas as nações? Jesus amado. Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, Yeshua, o nome do nosso Salvador na língua hebraica, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Deus lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Deus ele prometeu para Abraão uma nação mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. É quando aqui ele está dizendo no Salmo, profeticamente, que o Evangelho iria ser pregado em todas as nações da terra. Ele começou lá em Israel, dali ele foi pela Ásia, tem Ásia Maior, Ásia Menor, né? Chegou na Europa, da Europa foi para as Américas e girou todo o mundo, meus amados. Girou todas as nações, os 5 continentes. E aqui ele diz,
Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, já que chegou a mensagem. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Olha, eu digo para os irmãos uma coisa. Problema, como eu estou dizendo, todo mundo tem. Eu, todo dia, sabe, tem dia que eu vou dormir até meio que com dor de cabeça. Não é todo dia, hein? Mas tem várias vezes que eu vou dormir com aquela dorzinha de cabeça. Eu sinto, por exemplo, os músculos do meu rosto muito tensos, porque eu fico muito preocupada. Tem dias que eu fico muito estressada. Eu vou dormir, eu sinto o pescoço dolorido, eu sinto um pouco de dor de cabeça, tensão, e fico meio como que nervosa mesmo, porque eu fico pensando, né, nos problemas, eu fico tentando imaginar qual solução, meu Deus, eu posso ter para tal coisa. Eu sou uma pessoa que eu tendo a preocupar também muito, não comigo, mas com os outros. Preocupo com a minha família, preocupo com os meus irmãos em Cristo, né? Para aqueles que já me conhecem, sabem como é que eu sou. Então, assim, isso tudo, com meus filhos, então nem se fala, isso tudo vai acumulando uma tensão e às vezes eu me sinto mesmo com a cabeça dolorida, com dor de cabeça, com o ombro duro, pesado, né? Porque isso vai gerando a tensão muscular e é onde muitas das vezes eu lembro da esperança em Cristo. Tem dias que eu vejo assim, às vezes a minha irmã, né, que mora no Brasil, converso com ela e ela me fala: Ana, eu tô passando por isso, por isso, por isso e por isso. Eu fico com o coração na mão e depois eu lembro que Deus cuida dela, porque Ele sempre tem cuidado e ela tem essa consciência, sabe, meus amados? Deus, Ele fala: aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Sabe, é no momento do vale, é no momento do deserto, são nos momentos de sofrimento, cobrança, dificuldade, que a gente precisa aprender a aclamar o Senhor, regozijar-se no Senhor, cantar louvores no Senhor, passar tempo com Deus. Deus, Ele quer passar tempo conosco. Hoje eu levantei de manhã, agora aqui para mim são quase 10 horas, agora faltam 10 minutos para as 10 da manhã dessa quarta-feira, né? Hoje é quarta. Meu marido foi trabalhar, meus filhos foram para a escola. Ontem eu tive eles em casa porque aqui teve um tempo muito ruim, não deu para mandar eles para a escola. Hoje já foram e eu tô sozinha em casa. Normalmente assim eu falo, bom, vou limpar a casa, vou pôr tudo no lugar. É dia, é tempo, eu tenho todo o tempo que eu preciso para, com calma, fazer as minhas coisas. Sem de 5 em 5 minutos ouvir essa linda frase: mãe, ô mãe. Você que é mãe, você sabe como é que é com filho em casa. Mas aí você tem a disponibilidade, né? Vou limpar, vou descansar a cabeça, tá. Mas aí, meus irmãos, é onde eu paro e falo: meu Deus, eu quero passar tempo com o Senhor, sabe? Eu quero aproveitar, deixar um vídeo no YouTube, porque a minha comunhão com Deus tem estimulado, tem inspirado a muitos também a ter comunhão com o Senhor. E ali vem, sabe, esse sentimento de querer ler a Bíblia, de querer orar. E eu me sinto em paz, meus irmãos, quando eu busco o Senhor nas minhas primícias. Depois que eu terminar aqui, aí eu vou limpar minha casa, vou fazer minhas coisas, devagarzinho eu vou passando o dia. Mas sabe, uma coisa que eu tenho certeza que não é em vão, é parar tudo para buscar a Deus. Parar tudo para limpar uma casa, para você que é dona de casa, é em vão. Porque você, por mais que seja limpa, por mais que seja cuidadosa, caprichosa, aplicada, por mais que você seja esperta no serviço de casa, você limpa ela de manhã, vai até a tarde, aí a família chega em casa, aquela casa perfumada, limpinha. Aí você já tá toda orgulhosa, né? A casa tá limpa. Passa 10, 15, 20 minutos, começa um copo na pia, começa uma roupa no cesto de roupa suja, que você esvaziou ele o dia inteiro lavando roupa, já tá lá com 3, 4 peças de roupa. Aí já tem não sei o que em cima de uma cama, já tem uma almofada fora do lugar.
e já tem alguma coisa caída pro chão afora, que você consegue, não entende se é marca de sapato. Daqui a pouco você vai pra cozinha tem a cozinha toda suja. E ali quando dá 8 ou 9 horas da noite, tem gente que até mais... Caiu. Tem gente que até mais tarde, a cozinha toda suja, toda aquela bagunça, ela tem que parar e fazer tudo de novo. E aí ela termina lá 9 horas da noite, talvez, de limpar a cozinha. Todo mundo começa a acalmar. Aí de manhã levanta, as camas tudo bagunçadas de novo, poeira de novo. É um giro, é um ciclo que não se finda mais. É sempre a mesma coisa. Então, é vaidade, é em vão. Salomão dizia que tudo debaixo do sol é vaidade. E se você para analisar, é verdade, é vero. Olha só, às vezes você vai trabalhar no escritório, você tem papéis para assinar, formulários para copiar, e você tem que ficar o dia inteiro ali envolvido com aquilo. Quando você chega de manhã, você vê aquela pilha de serviço, aí você consegue terminar tudo no final do dia, você olha e fala, olha que bacana, acabei tudo. Mas ali chega no dia seguinte, começa a aparecer de novo, e no final da semana uma outra pilha de serviço, e passa um mês, passa 5, passa um ano, e aquela coisa não termina. Sabe, são afazeres que cada um de nós temos na vida. Você vai para a escola, vence um ano, tem que passar para o ano seguinte. Aí vence o ano seguinte da faculdade, tem que terminar e forma. Pego o diploma, acabei, concluí algo na minha vida, sim, é uma grande satisfação. Mas agora eu tenho que arrumar um emprego. E aí começa um segundo giro de tarefas. E ali, quando você para perceber, passaram-se tantos anos. Você começou a envelhecer, você construiu tudo que construiu, você preservou tudo que preservou, você fez tudo que fez, deixa para os seus filhos e morre. E morre. É onde, sabe, Deus ele nos chama a atenção a juntar tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem. Porque no céu a vida é eterna, não vai acabar. No céu você não vai construir, digamos de modo bem hipotético, porque o que nós vamos fazer no céu? O Senhor diz que nós vamos governar com Ele, o Senhor diz basicamente isso, né? Mas a gente não tem noção do que é viver no céu ou viver na eternidade. Porque eu não creio que a vida da eternidade vai ser limitada ao céu, porque o próprio Deus diz no livro de Apocalipse que Ele mesmo vai descer para habitar entre os homens, ali na Nova Jerusalém, na Nova Sião, na Sião futura que vai descer para a terra. Mas a gente vê vários textos bíblicos que falam, né? Celebrai os céus, ó moradores do céu, porque já Satanás, né? Que eu estou falando com as minhas palavras, e seus demônios, né? Foram derrotados, foram lançados à terra. Ai, ai, ai dos habitantes da terra, porque caiu a serpente entre vós. E ali você vê até quando Jesus vem, tem um milênio e ele vai acabar com tudo isso. Mas a Bíblia fala, celebrai os altos céus. Quando eu escuto altos céus, eu imagino o universo, tá? Então, assim, Deus não criou tudo isso para ficar do jeito que tá, sem vida. Tem um motivo. Tudo isso eu creio que na eternidade vai ser restaurado, porque a palavra de Deus diz que serão feitos novos céus e nova terra. Então, eu acredito que tudo vai ter vida. Eu imagino que vai ser possível na eternidade, você não ser limitado só ao planeta Terra. O planeta Terra vai ser a herança daqueles que são humildes. A Bíblia fala que os humildes herdarão a terra. A Bíblia fala também, né, do povo de Israel que herdará a terra, o reino eterno de Davi. Amém? Se você ler alguns textos proféticos, fala do milênio, fala do além de lá do milênio. Mas deixa sempre essa base, novos céus.
Por que que Deus iria criar novos céus? E por que que Deus iria se limitar ao céu onde ele tem o seu trono, que a gente não sabe o quanto é grande, mas eu imagino que comparado ao universo, o universo deve ser um grãozinho de areia perto do céu onde Deus habita, sinceramente. Por mais que o universo, pelo que a gente vê pela televisão aí, é incalculável em distância, né? Eles chamam até as distâncias no universo de anos-luz, de tanto que é tudo tão grande, não tem número matemático que expresse com zeros o bastante que caiba num caderno para te dizer exatamente quão grande é o universo. Então eles expressam tudo em anos-luz e unidades que nós não conhecemos aí na área da ciência. Mas eu ainda imagino que o céu onde habita Deus, onde está o trono dele, ainda é muito maior do que o universo. A casa dele, onde ele habita, porque teria que ser menor, né? A Bíblia fala que ele chama as estrelas pelo nome. Se ele chama as estrelas pelo nome, é porque o universo é muito pequeno em relação à glória de Deus. Então, meus amados, ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Pela fé, minha irmã, pela fé, meu irmão, nós precisamos viver uma vida de aclamação a Deus, de regozijo e cantança de louvores. Sabe, nós temos que louvar a Deus com as nossas vidas. Eu faço as minhas orações ao Senhor e não vou mentir, quantas vezes eu paro para orar a Deus para pedir coisa para mim. Eu peço para mim: Senhor, olha, eu quero trabalhar com tal coisa, tal projeto e tal, me ajuda e não sei o quê. Oh, meu Deus, ajuda meu marido a conseguir pagar as contas nesse final desse mês, ajuda a gente. Quantas vezes a gente tem que pedir a Deus? Imagina se eu, Ana Paula, vou inventar fazer um projeto de trabalho, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E antes eu não paro para falar com meu Deus? Deixa ele de fora, como fazem os ímpios? Por que não consultar o Senhor? Por que não buscar nele? Gente, se você faz da sua vida um hábito de condividir, como que fala a palavra em português? Compartilhar tudo que você vive, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você quer com o Senhor, que amigo é esse que você chama de Deus? Quer dizer, quantos aí vão a Deus só quando precisam pedir desesperadamente um milagre? Quando a batata já queimou, a batata está esquentando, chega um momento que ela queima, aí muitos vão e clamam a Deus: ajuda, socorro. Por que não começar a aclamar a Deus desde o início? Senhor, hoje eu vou cozinhar um frango. Eu vou fazer esse frango aqui e eu vou colocar esse tempero aqui, sabe? Espero que fique bom. Abençoa esse frango para mim. Por que não? Senhor, comecei um novo dia. Como é que o Senhor está? Sabe, meu Deus, eu desejo que hoje no céu tenha muita salvação, muita festa, muitas almas entrem no céu, mais do que as que vão entrar no inferno. Eu desejo para o Senhor, meu Deus, um bom dia de trabalho, porque Deus trabalha dia e noite. Não pense você que só Ele simplesmente colocou Jesus na cruz, Jesus ressuscitou, subiu para o céu e estão lá os dois sentados no trono, com o olho para baixo, esperando o circo pegar fogo aqui, meus amados. Jesus, ele foi e ele disse: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos morada, mas não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. No meu lugar, em meu lugar virá o Consolador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo. A Bíblia fala no Novo Testamento, através das cartas do apóstolo Paulo, que nós vamos sendo transformados a cada dia, de glória em glória, de fé em fé. Por que vocês acham que tem a frase glória, glória, fé, fé? Porque a glória é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Ele nos quer como a estatura de Cristo. Quer dizer, no dia que Ele vier nos buscar, Ele quer encontrar homens e mulheres com um caráter tão elevado, quase como o de Cristo, se não como o próprio caráter de Jesus Cristo. E ali, aquilo que nós não temos como mudar, porque nós vivemos num corpo de pecado, num corpo caído, por mais que você tente fazer o melhor, meus irmãos, a sua obra, por mais que ela seja limpa, pura, bonita, perfeita, diante dos olhos do Pai, é como um trapo de imundícia. E Ele sabe disso.
A culpa de quem é? Do pecado original. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, quem me livrará desse corpo, do corpo desta morte? Pobre, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E aí, ele vai justificando quando o Espírito Santo vai trabalhando, vai transformando e chegar ao grande dia que o corpo dele vai ser glorificado, que a velha casa vai ser deixada e ele receberá uma nova casa. Leia os livros do apóstolo Paulo, você vai aprender muito sobre isso. Então, o trabalho do Senhor na sua vida é constante. Deus não dorme nem dormita. Então, Ele está todo dia te convencendo do pecado e do juízo, do pecado e do juízo. E está te dando sabedoria, está te dando entendimento, está te dando discernimento, está te ensinando o que fazer e o que não fazer. Então, meu querido, é mais do que justo que você todos os dias clame a Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Eu estou com tal projeto na minha cabeça, eu quero executar essa coisa, me dá uma direção, me traz entendimento. Às vezes não vem de uma vez só, vem com tempo, mas você precisa fazer a sua parte, que é de recorrer ao Senhor e esperar que Ele vai tratando com você sobre tais assuntos. Enquanto isso, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebremos, a gente tem que fazer festa. E ali ele fala, cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar, é a sua plenitude. Sabe, toda a natureza que é convidada, o mundo e os que habitam nele. Os rios batam palma. Olha que poesia. Quando a gente caminha perto de um rio, tem aquele barulho do estalar das águas, né? Que elas caminham e fazem tá, 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 tá. Tem aquele barulhinho assim, de constante barulho de água. E aqui o salmista converte isso como palmas. E aqui ele fala, batam palmas os rios, e juntos cantem de júbilo os montes. Porque os montes, as montanhas são altas, são imponentes, são fortes, né? Quando você passa de carro perto de uma montanha, você está tão pequenininho. Então você vê a glória da criação das montanhas. E aqui ele fala, cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com correteza, equidade. Aqui Davi aqui ele simplesmente fala que Deus vai vir julgar a terra. E Ele está vindo, meus irmãos. Ele vai julgar o mundo com a sua justiça e os povos com equidade, com justa medida. E isso é um salmo profético. Eu queria te dizer uma coisa. Não desista de orar. Quando você levantar de manhã, por mais que você tenha que trabalhar e tenha 1 milhão de coisas na sua cabeça, separe um pouco para Deus. Ana, mas eu não tenho tempo, Ana. Eu levanto, eu já tenho que correr, trocar de roupa, sair correndo porque eu perco o ônibus e não sei o que. Amada, levante 20 minutos antes. Você não está entendendo, Ana? Aqui está frio. Quem é que consegue levantar da cama antes? Faça um sacrifício de louvor para com Deus através da sua vida. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, mas sabe, se você oferece para Ele esse sacrifício, troquei a minha caminha quentinha por 10 minutos na leitura das Escrituras, isso está sendo registrado nos livros do Senhor. E Ele não é um que vai dever nada para ninguém. Tudo que você fizer de coração, você vai colher na eternidade. E quanto, sabe? Quanto? Lembre-se que você está ajudando a você mesmo. Deus, Ele não precisa levantar cedo para orar. Ele não precisa ler Bíblia. Deus, Ele não precisa. Ele é e basta. Ele não precisa que você pare para orar com Ele. Porque se você ora, Ele vai ser abençoado e Ele vai receber que sabe lá o que na vida dele. Deus não precisa, porque a Bíblia fala que Ele é pleno. Pleno. Sabe o que significa pleno? Cheio, completo, autossuficiente. Deus, Ele não precisa de nenhum de nós. Ele simplesmente escolheu amar-nos. E Ele escolheu viver na nossa companhia.
Deus, ele tem esse anseio no coração dele de viver conosco um dia. É por isso que ele deu Jesus. É por isso que ele fez Jesus nascer num corpo de homem e permitiu que ele fosse colocado numa cruz por homens pecadores. E ressuscitou Jesus e, através disso, ainda assumiu, permitiu, deixou que todo esse espetáculo terrível que foi a morte de Cristo fosse um ato que perdoasse o pecado, não só daqueles que o fizeram naquela época, como de toda a humanidade. É por isso que ele fala, celebrai e cantai júbilo até os confins da terra. Porque Cristo, quando morreu, ele plantou na terra a semente da esperança da vida. Porque todos nós éramos condenados à morte. E não tem nenhum sequer no meio dos homens que pudesse fazer o que Cristo fez. Essa tem que ser a nossa maior gratidão. Talvez você bebe água numa canequinha de lata. Aquela latinha da massa de tomate que você comprou um mês atrás, acabou agora. Você vai economizando, você vai só pondo um gostinho na sua comida com aquela massinha de tomate. Cada vez que você faz um macarrãozinho, você pegava uma colherzinha dela e jogava na panela, justo para dar uma corzinha vermelhinha no macarrão. Acabou? Você chorou. Oi, acabou. Aí você não vou jogar a lata fora não, eu vou fazer uma canequinha dela para mim. E aí você lavou ela com sabão Rio e hoje você bebe água nessa canequinha de lata. Talvez o feijão que você come é aquele mais econômico. Talvez o arroz que você come porque você fala assim, eu sou brasileiro, comer o arroz eu preciso e se eu não comer isso eu morro. É o mais barato, é o mais escasso, o mais complicado. Talvez você come carne uma vez por mês ou de cada 6 em 6 meses. Talvez você caminha com a mesma camisa já há anos. Todo mundo te vê sempre com a mesma roupa. Mas cante de júbilo ao Senhor, porque Ele tem preparado algo glorioso demais. E só o fato dele ter feito a condição do homem ser salvo através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo já tem que ser o suficiente para você ser grato a Deus. As suas orações têm que começar com a gratidão, porque Ele merece a sua gratidão, o seu temor, a sua reverência, o seu respeito, mas mais do que tudo o seu amor. Porque se você ama a Deus, você teme a Deus. Se você ama a Deus, você tem reverência para com Ele, com as coisas dEle. Se você ama a Deus, você tem ciúmes. Ana, como é que eu posso ter ciúme de Deus? Olha, agora passou esse período do Natal e toda vez que eu vi uma árvore de Natal eu ficava indignada. Mas esse trem, olha só, isso aqui de Deus não tem nada, não tem na Bíblia. E eu sentia ciúmes. Toda vez que é onde eu moro eles fazem as festas dos santos, e olha o que eles fazem. Eles enchem de foguete, eles fantasiam, decoram a rua inteira. Eles colocam mais decoração nas ruas. Agora que eu estou aqui analisando e eu pensando, eles põem mais decoração nas ruas, na festa de um santo qualquer, do que no Natal, que eles dizem que celebram o nascimento de Jesus. Eles colocam as luzinhas, são diferentes das luzes do santo. Mas sabe, cada rua da cidade eles vão enchendo de coisa de luz. Enche a cidade de feira. A cidade trazem cantores, até famosos, para cantar no feriado do santo. Ah, meus irmãos, isso me dá um ciúme. No Natal eles fazem um presépiozinho aqui onde eu moro, na pracinha, presépio vivente, que quase ninguém vai porque faz um frio de morrer. E aqui é troço horroroso porque faz frio, você caminha aquele trem úmido, aquele frio úmido entrando no osso. Então eu não saio de casa, independente se fizesse frio ou não. Coloca 3 luzinhas na rua, enche a rua de pinheiro para fazer o Papai Noel. Isso me gera ciúme no meu coração. Quando eles fazem as festas do santo e começam a soltar foguete, Natal ninguém solta nem um foguete. Mas aí quando é festa de santo, eles fazem até 10 minutos de show de fogos. Aquela foguetaiada. Eu fico aqui em casa enciumada. Porque
Cada vez que um foguete explode no céu, para mim é como se fosse eles cuspindo no céu, cuspindo no rosto de Deus, como se diz, nós adoramos a santa tal, ou adoramos o santo tal. Ele vale mais para nós do que o Senhor. Eu fico aqui em casa enciumada. Deus sabe o quanto que eu fico, sabe? Eu fico cheia aqui. Porque isso é amar a Deus, é se importar com Deus, é preocupar-se com Deus. Deus não precisa que a gente se preocupe com Ele, mas Ele gosta. Deus, ele tem uma satisfação quando Ele olha para um ser humano e vê aquele ser humano se importando com Ele. Aí você para pensar, né? Um dia você vai conhecer esse Deus face a face. Ali a sua ficha vai cair, você vai falar como é que esse ser que não tem palavras de glória para descrevê-lo, simplesmente ficou feliz todas as vezes que eu, um cisco na terra, me importei com ele. Mas é a verdade, meu irmão. Deus é glorioso, mas ele é tão glorioso que ele consegue se tornar pequeno ao ponto de caber dentro do teu coração, e do meu e de cada pessoa que está espalhada pela terra. Ele te ama e ele se importa em ouvir o que você tem para dizer. Quando você o glorifica, quando você se regozija nele, ele se alegra, ele se sente feliz. Poxa, a Maria está lá orando e se alegrando com a minha presença. A gente sabe que é tanto receber o milagre de presenciar a maravilha da manifestação da pessoa do Senhor quando a gente ora. Mas saiba que Ele também se alegra quando a nossa presença aqui na terra é manifestada de coração no céu. Quando você canta de coração, quando você louva de coração, quando você serve a Deus de coração. O céu sente a vibração desse amor, esse júbilo no seu coração. O céu sente isso. E Deus se regozija. A Bíblia fala, muito pode a oração do justo na sua eficácia. Creia, você precisa ser justo. Procure a justiça na sua vida. Comece orando a Deus, falando, Deus, faça de mim uma pessoa justa. Porque aí sim a minha oração muito poderá na sua eficácia. É onde você vai pedir a esse Deus tão lindo, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, para te escutar nas suas tantas petições. E Ele vai te escutar. Não que você vai virar para ele e falar, me dá uma Mercedes nova, eu tenho um Fusquinha, eu quero uma Mercedes. Aí no dia seguinte está lá até com o laço, né? Aquele laço grande lá. Não é isso. Mas são os tesouros do céu. Porque quando você entende quem realmente é Deus e aquilo que Ele luta por ela, qual é a causa pela qual Ele luta, você para de buscar os tesouros na terra. Se você tem um Fusquinha, uma Mercedes, ou se você vai a pé, para você não faz diferença, porque a sua alegria é estar na presença do Senhor. E assim, meus irmãos, eu entrego essa mensagem, esse bate-papo, em cima desse salmo, procurando trazer mesmo consciência a você de que Deus é glorioso, é maravilhoso, e Ele se importa com você. E ainda que a sua vida não esteja 100%, chegará um dia em que Ele vai te consolar. E desde já, pela fé, tome posse dessa palavra e comece simplesmente a agradecer. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer e tem feito por mim. E preocupe-se em se regozijar nele, não em ficar nas preocupações da vida. E quando elas vierem, vai nele, chora nele. Faz como a Ana Paula. Quando eu começo a ficar estressada aqui com os meus tantos pensamentos, eu vou no Senhor e começo a chorar na cabeça dele. Dali eu começo a acalmar, começo a ler a palavra, começo a mudar o foco e passa um tempinho eu tô calma de novo. E assim, meus irmãos, eu tô vivendo um dia após dia esperando terminar de cumprir o meu bom combate. Amém? Que você também termine o bom combate, como disse Paulo, completei a carreira, estou pronto. Que você venha estar pronto, irrepreensível naquele glorioso e grande dia que se aproxima. Jesus está voltando para arrebatar sua igreja. Amém, amém e amém.